Olá pessoal, eu sou o professor William e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos de matemática no aconchego do lar. Vamos lá? Nós já estudamos o conceito de função e suas características gerais e agora vamos começar a estudar um tipo específico de função, a função afim. Esse é um assunto que eu particularmente gosto muito, já que possibilita a interação com o conteúdo de outras áreas, principalmente com a física. E olha só, a partir do estudo dessa função, apresentaremos ideias muito importantes para o estudo de todo tipo de função, como, por exemplo, interpretações gráficas e algébricas e os zeros de uma função. Para tanto, vamos dividir nosso estudo em 3 partes. O nosso primeiro passo nessa jornada é analisar a imagem de abertura do capítulo na página 59. Então abra lá o seu livro e note que as temperaturas apresentadas nos termômetros estão meio estranhas, não é? Então veja aqui, nós temos um termômetro marcando 107,0 para uma temperatura humana e 30,2 para uma região ali que está com neve. Bom, certamente essas temperaturas não estão expressas na escala Celsius, que é utilizada para medir temperaturas aqui no Brasil. Mas e aí? Você sabe dizer que escala é essa? Então agora pause o vídeo e para saber mais sobre diferentes escalas termométricas e como elas podem ser relacionadas, leia o conteúdo das páginas 60, 61 e 62 do seu livro. Mas durante a leitura, tente resolver as questões propostas em cada página e, além disso, esteja atento à forma algébrica da função afim, apresentada na página 60, e aos casos particulares que são apresentados na página 62. Então, pessoal, nessas páginas vocês puderam observar que a função afim possui a seguinte representação algébrica: f de x igual a ax mais b. E além disso, vocês puderam ver alguns casos particulares da função afim, que são a função constante, ou seja, quando f de x é igual a b, notem que nesse caso aqui o a é igual a 0, por isso que não aparece aqui o x. A função linear, f de x igual a ax, quando a é diferente de 0. Então notem que nesse caso aqui, comparando lá com a primeira, o b é que virou 0, né? Então por isso que ele não aparece. E ainda a função identidade, que é f de x igual a x. Perceba aqui que nesse caso o a ele é igual a 1 e o b ele é igual a 0, beleza? E vale destacar também que a função identidade é um caso particular da função linear, ok? Você viu também, nas páginas 61 e 62, como uma função afim pode ser utilizada para modelar uma situação real. No caso, para calcular e comparar o custo de produção dos panfletos. Mas quando usamos a função em contextos específicos, é preciso tomar cuidado. Veja que no item B da página 61, por exemplo, não faz sentido calcular o CA de 52,5, pois uma encomenda de 52 folhetos inteiros mais meio folheto é no mínimo improvável. Por isso, precisamos estar sempre atentos ao domínio da função, ou seja, aos valores que podemos atribuir à variável independente. E na nossa situação, apresentada aí nas páginas 61 e 62, o x pode assumir apenas valores inteiros maiores ou iguais a 0. Assim, o domínio dessa função seria o conjunto dos números naturais, ok? Agora, se tivéssemos uma situação diferente, a mesma função poderia ter um domínio também diferente. Acompanhem comigo aqui esse exemplo. Antônio tem um pequeno caminhão e faz fretes na cidade em que mora. Ele cobra R$ 150 pela mão de obra e mais 30 centavos por quilograma da carga fretada. Então assim, né, independente do que você vai carregar ali, R$ 150 já vai ser o preço pago ali pela mão de obra. Aí tem mais uma informação. A carga máxima que seu caminhão transporta é de 800 kg, beleza? Então, temos lá um caminhão, você paga por quilo do que você vai levar, além da mão de obra, entretanto, você pode levar no máximo 800 quilos, que é a capacidade aí total do caminhão. Então, note que a lei de formação da função, que representa essa situação que eu trouxe para vocês, ela pode ser descrita como f de x igual a 150, que é o valor ali da mão de obra, mais 0,3x, né, os 30 centavos vezes cada quilo aí que eu vou levar. E essa lei de formação é a mesma lei de formação que vocês viram lá no caso das gráficas e dos panfletos, 150 mais 0,3x.
Só que nesse caso aqui, nesse problema que eu trouxe, faz sentido calcular os 52,5. Por quê? Porque nós estamos falando de medidas de massa e a gente poderia tranquilamente ter essa quantidade aqui em quilos. Então, se fôssemos calcular o custo, né, desse frete para 52,5 kg, teríamos 150 mais 0,3 vezes 52,5, ou seja, 30 centavos vezes 52,5 kg. E aqui, 150 mais 15,75, né? E fazendo a soma aí, 165,75, ou seja, R$ 165,75. Então vejam que nesse caso aqui fez sentido, a gente conseguiu chegar ali num valor que podemos encontrar, né? Que realmente faz sentido dentro do contexto que foi trazido. Então vejam que nesse caso aqui, nós teríamos que o domínio dessa função são os números reais, maiores do que zero, beleza? Maiores ou iguais a zero, na verdade. Entretanto, eles têm que ser inferiores a 800, porque se vocês lembrarem lá no início, né, do problema que eu comentei com vocês, a carga máxima do caminhão era 800, beleza? Já no âmbito da matemática, sem considerar qualquer contexto específico, podemos considerar que a função f de x igual a 150 mais 0,3x possui um domínio real. O que isso significa? Que eu poderia atribuir qualquer valor para o x ali que não teria problema nenhum. Então, fica essa dica aí. Quando eu estou aplicando a problemas, a situações reais, né, o nosso estudo de função, quando eu estou usando uma função para modelar uma situação, temos que estar atentos ao domínio dessa função, ou seja, aos valores de x que faz sentido para a resolução do problema. E para finalizar essa primeira parte, acesse a sondagem e, se necessário, o reforço da trilha definição de função afim, gráfico da função afim, que está disponível lá no Positivo On. Depois, resolva as questões da seção Atividades, que estão lá na página 63, e ainda as questões de 1 a 10 do livro de Atividades, que estão nas páginas 34 a 37. Agora, na segunda parte, você vai pausar o vídeo novamente e ler o comentário apresentado na página 64, para entender como construir o gráfico da função afim. Na página 65, descubra como identificar quando uma função afim é crescente e quando ela é decrescente. E na página 66, preste bastante atenção em como é possível obter a lei de formação e o gráfico de uma função afim. Depois, resolva as questões 11 e 12 do livro de atividades, que estão lá nas páginas 38 e 39. Agora, observe como exemplo a resolução da atividade 4 da seção Hora do Estudo, que está lá na página 73. Então pega lá o seu livro e acompanha comigo aqui a leitura do enunciado. A temperatura de um condutor elétrico feito de cobre, aquecido durante 10 minutos, passa de menos 8 graus Celsius para 27 graus Celsius. Este gráfico representa a variação da temperatura no tempo. Item A. Use a semelhança de triângulos para determinar a lei da formação da função. Bom, então vamos resolver aí esse item A primeiro, né? Eu trouxe já a resolução aqui para vocês e eu vou ir comentando ela aqui, né, para vocês poderem acompanhar aí como que a gente pode conseguir então essa lei de formação da função a partir ali da semelhança de triângulos, beleza? Então assim, considere os triângulos BAC, então é esse triângulo aqui, eu vou riscar ele aqui de vermelho. E o triângulo BDE, eu vou riscar ele aqui, eu vou representar ele aqui com a cor azul, beleza? Então agora a gente vai considerar então esses dois triângulos aqui. Eu fiz o azul como um sombreado ali em cima do vermelho, só para destacar para vocês, para ficar melhor aí de enxergar. Bom, então assim, usando a semelhança de triângulos, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que relacionar os lados, né, que são proporcionais aí desses dois triângulos. Então vamos lá. No primeiro ponto aqui, nós temos 10 menos t está para 10 menos 0. Então de qual lado que nós estamos falando aqui? Nós estamos relacionando aqui o 10 menos o t, ou seja, o lado DE aqui, o lado desse triângulo menor. E estamos relacionando com 10 menos 0, que é a medida desse lado AC aqui, do lado maior. Beleza? E isso aqui vai ser igual
a 27 menos t, ou seja, 27, que seria esse pedaço inteiro, menos o t, estamos falando do lado BE desse triângulo menor aqui, azul, certo? Dividido por 27 menos o menos 8, ou seja, é todo esse lado BC aqui do triângulo maior. Então, se vocês não lembram lá como que se trabalha com semelhança de triângulos, né, dá uma procuradinha, dá uma pesquisadinha lá no material ou na internet para vocês recordarem. Mas a gente fez assim, esse lado está para esse, assim como esse lado aqui está para o lado BC, beleza? Aí resolvendo essas contas aqui, nós ficamos com 10 menos t sobre 10 é igual a 27 menos t sobre 35, né? E aí, isolando ali o t maior aqui, que vai ser o t de t, nós chegamos que a lei de formação dessa função é a temperatura em função do tempo, ou seja, t de t é igual a 3,5t menos 8, beleza? E t é medido em graus Celsius e o tempo, né, o tzinho ali, o t minúsculo, é medido em minutos, tá ok? Bom, então essa daqui é uma forma de você obter a lei de formação de uma função. Então, sempre que vocês tiverem o gráfico ou que vocês quiserem representar ali os pontos, né, os pontos dessa função graficamente, vocês podem construir esses triângulos, né, e utilizar esses triângulos, a semelhança de triângulos, para chegar então na lei de formação dessa função. Esse é um caminho, não é o único, mas é um caminho possível e é o que é pedido aí no item A, beleza? Agora vamos para o item B. O item B diz assim: usando a lei de formação que você obteve, determine em minutos e segundos quanto tempo depois o condutor estará a 0 graus Celsius. Ou seja, nós queremos saber quanto tempo vai levar para que a gente tenha a temperatura ali 0 graus Celsius. Então, o que nós vamos fazer aqui? Observe, a gente não vai substituir o 0 no lugar do tzinho aqui, como normalmente a gente faz, né? A gente vai trocar o t de t, todo esse lado aqui do sinal de igualdade aqui, certo? Do lado esquerdo aqui da igualdade. Todo esse lado a gente vai substituir por 0, porque esse t de t aqui, certo? Quando eu estou falando t de t, eu estou falando disso aqui, ó. Tá? Ampliar um pouco aqui. T de t. Então, isso daqui é a temperatura. Então, nós queremos que a temperatura ela seja 0. Então, o 0 vai ser igual a 3,5t menos 8. Então, o que nós queremos descobrir é esse tzinho aqui, que está em minutos. Então, passando aqui o menos 8 lá para o outro lado, né? Espelhamos ali, né, os lados, ficou 3,5t igual a 8. Esse 3,5 está multiplicando aqui, ele passa com a operação inversa, portanto, dividindo. E aí nós teremos 8 dividido por 3,5. Mas aqui vocês estão observando o seguinte, que está 80 por 35. Por que isso? Né? Porque 3,5 dividido por... Desculpa, 8 dividido por 3,5 é a mesma coisa que 80 dividido por 35. O que nós fizemos foi multiplicar tanto a parte de cima aqui, que é o numerador, quanto o denominador, por 10. Né? Então, nós não alteramos aqui essa fração. Fazendo os cálculos aí, 80 dividido por 35 é aproximadamente 2,3. Então, a resposta seria aproximadamente 2,3 minutos. Mas lembrem que lá pedia em minutos e segundos. Então, nós temos que é 2 minutos e esse 0,3 minutos a gente tem que transformar ali para segundos, né? Então, fazendo isso, nós temos que 0,3 minutos é aproximadamente 18 segundos. Tá ok? Entenderam como que faz para transformar ali 0,3 minutos em 18 segundos? Basta multiplicar ali, né? 60 segundos seria 1 minuto, multiplicando por 0,3, a gente chega ali em aproximadamente, a gente chega ali no 18 ali e, portanto, fica com aproximadamente 2 minutos e 18 segundos. Ok? Agora, vocês já podem resolver as questões 1 e 10 da seção Hora de Estudo, que estão lá nas páginas 73 e 74 do livro didático. E para encerrar a segunda parte do nosso estudo, consideramos importante apresentar uma demonstração de que o gráfico da função afim é, de fato, uma reta. Então, nós falamos aí, né, vocês devem ter observado, né, que esse gráfico é uma reta, aparece várias vezes isso sendo dito. Vamos demonstrar aqui, então, algebricamente, que isso de fato é verdadeiro. Beleza? Então, acompanhem comigo aqui. Então, antes de tudo, respirem fundo, tá? Não se assustem com os cálculos e vamos lá, vamos tentar entender aqui qual que é a demonstração, qual que é a estratégia.
Lembrem-se que numa demonstração matemática a gente sempre usa ali um pouco de criatividade também. Bom, então a estratégia que a gente vai usar aqui para fazer essa demonstração é a seguinte. Nós vamos partir de um princípio bem básico, eu acho, aqui, que vocês vão concordar comigo. Então observem aqui nessa reta vermelha que eu fiz. Então, nessa reta vermelha, ela tem os pontos A, B e C que estão alinhados, tá ok? Então notem o seguinte, que o comprimento do segmento AC, ou seja, daqui do A até o C, ele pode ser escrito da seguinte maneira. O AC, ele vai ser igual a esse pedacinho aqui, o AB, mais esse outro pedaço aqui, que é o BC, certo? Então, acho que isso aí todos concordam, né? Então, o AC é composto por AB mais BC. Então, se nós tivermos os pontos alinhados, nós podemos escrever dessa maneira aqui, que o segmento maior é a soma dos dois menores, tá ok? Então essa é a ideia que a gente vai utilizar aqui na nossa demonstração. Então, aqui no gráfico, nós representamos 3 pontos quaisquer, A, B e C. Notem que aparentemente aqui, né, eles não estão alinhados, certo? Colocamos pontos quaisquer. Se quisesse colocar alinhado não teria problema nenhum, mas ia ficar mais difícil da gente demonstrar. Então a gente coloca eles desalinhados aqui, mas a gente vai mostrar que na verdade eles estão alinhados, eles estão em uma mesma reta, beleza? Então assim, tem os pontos A, B e C. Aí a gente tem as coordenadas do ponto A, x1, y1, do ponto B, x2, y2 e do ponto C, x3, y3, ok? Então vamos lá. Considere a função afim f de x igual a x mais b e suponha que A, B e C pertencem ao gráfico dessa função. Então vamos imaginar assim, nós temos uma função afim representada por ax mais b e estamos dizendo que esses 3 pontos aqui pertencem a essa função. Qual que é a nossa tarefa aqui? É mostrar que, como eles pertencem a essa função, eles pertencem à mesma reta, né? Lembrando lá que o gráfico da função afim vai ser uma reta. E se eles estão na mesma reta, a gente vai poder escrevê-los, então, da seguinte maneira, né? Que o AC é igual ao AB mais o BC. Então, essa é a estratégia que a gente vai utilizar. Então, vamos lá. Como estamos supondo que tanto A, quanto B, quanto C, eles pertencem a essa mesma função, f de x igual a x mais b, então nós vamos escrever aqui essas funções substituindo as coordenadas desses pontos. Então, para x1, nós temos o quê? Que o f de x1 é igual a y1, né? Então, f de x1 é o y1, é esse ponto aqui, que é igual a ax1 mais b. Então, lá no lugar do x, colocamos o x1, que seria a coordenada do ponto A, a coordenada x do ponto A. Para x2, nós teremos f de x2, que é o y2, que é igual a ax2 mais b. E para o x3, nós temos f de x3 igual a y3, que é igual a ax3 mais b. Beleza? O que nós fizemos aqui, né, parece meio confuso, mas foi só substituir aqui as coordenadas na função. Então era f de x, ficou f de x1. F de x virou f de x2, então a gente só está substituindo as coordenadas do ponto, como nós fizemos aí anteriormente também. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras, inicialmente no triângulo ANC. Onde que está o triângulo ANC? É esse triângulozão maior aqui, ó. Ok? Então esse triângulo maior aqui, ele é o triângulo ANC. Notem que ele é um triângulo retângulo, né? Porque nós temos os pontos perpendiculares aqui, né? Esses segmentos perpendiculares aos eixos, então aqui nós temos um triângulo retângulo. Então vamos lá. Usando o teorema de Pitágoras, o AC vai ser a hipotenusa, o CN vai ser um cateto e o AN vai ser o outro cateto. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os comprimentos aí desses segmentos, certo? Só que a gente vai colocar ali utilizando as coordenadas que nós temos dos pontos. Então, o AC ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, vai ser igual a esse cateto aqui ao quadrado. Quanto que mede esse cateto? Ele mede x3, esse pedaço inteiro, menos esse pedacinho aqui, que é o x1. Beleza? Então, por isso que está ali x3 menos x1 ao quadrado é a medida desse lado aqui. Mais o quadrado do outro cateto. Quanto que ele mede? O y3, que é tudo isso aqui, menos esse pedacinho, que é o y1. Beleza? Aí, resolvendo, né, esses quadrados aqui, nós vamos chegar lá no final. Então, aqui a gente só vai desenvolvendo. O AC ele vai ser igual a x3 menos x1
vezes a raiz quadrada de 1 mais a ao quadrado. Beleza? Então a primeira parte é essa. A gente encontrou ali qual que é o valor total aqui do AC. Tá ok? Bom, feito isso, a gente já sabe quanto vale o AC. Agora nós temos que descobrir quanto é o AB e quanto é o BC. E para fazer isso, a gente vai utilizar a mesma estratégia. Vamos enxergar triângulos retângulos aqui e tentar descobrir essas medidas, certo? Essa hipotenusa AB e essa hipotenusa aqui, BC. Então vai ser a mesma estratégia que nós vamos utilizar. Então, vamos lá. Então agora a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras aqui no triângulo AMB, que é esse aqui, para descobrir o BA, e depois no triângulo BPC, para descobrir quanto é ali a medida do segmento BC. Então aqui vocês vão ter, né, esses valores substituídos. Então AB ao quadrado vai ser x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, né? E aí nós vamos chegar que o segmento, resolvendo, né, esse teorema de Pitágoras aqui e esses quadrados, nós vamos chegar que o segmento AB é igual a x2 menos x1 vezes raiz quadrada de 1 mais a ao quadrado, tá ok? Façam com calma essas contas depois, né, para chegar aqui nesse resultado. E depois, no outro triângulo, né, no BPC, nós temos que BC ao quadrado é igual a x3 menos x2 elevado ao quadrado, mais y3 menos y2 também elevado ao quadrado. Resolvendo as contas aí, nós chegamos que o segmento BC é igual a x3 menos x2 vezes raiz quadrada de 1 mais a ao quadrado, certo? E aí, o que nós queríamos mostrar mesmo, né? A gente faz um monte de conta e esquece o que estava fazendo. Nós queríamos mostrar que o segmento AC, ele é igual à soma dos segmentos AB mais BC. Porque se eles estiverem alinhados, né, como nós vimos aqui na parte inicial, se eles estiverem alinhados, isso é verdadeiro. Então, o AC é composto pelo AB mais o BC. Será que agora, com esses resultados que nós chegamos ali, nós conseguimos mostrar isso? A boa notícia é que sim, né? Nós conseguimos mostrar. Então, quanto que é o AC? O AC, eu vou começar aqui de trás para frente, né? O AC, ele é x3 menos x1 vezes a raiz quadrada de 1 mais a ao quadrado. O AB, que está aqui, ele é x2 menos x1 vezes a raiz quadrada de 1 mais a ao quadrado. E o BC, ele é x3 menos x2 vezes a raiz quadrada de 1 mais a ao quadrado. Mas olha que interessante aqui, né? Olhem para esse pedacinho. Então, AB mais BC é x2 menos x1 vezes essa raiz, mais x3 menos x2 vezes essa raiz também, tá ok? Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos colocar essa raiz aqui em evidência. Eu vou fazer isso aqui, tá? Para ficar mais claro como que chega aqui nesse resultado. Então, ficaria assim, que o x2... Opa! Aqui, o x2 menos o x1 mais o x3 menos o x2, eles estão sendo ambos multiplicados por essa raiz aqui, que é a raiz quadrada de 1 mais a ao quadrado. Beleza? Tá, mas por que você fez isso, professor? Pelo seguinte, nós não queríamos mostrar que essa soma aqui é igual à medida do AC? Vamos olhar de novo lá no gráfico. Quanto que é x2 menos x1 mais x3 menos x2? Então, vamos dar uma olhadinha lá. Então, veja. x2 menos x1, ó. x2 é tudo isso daqui, menos x1, nós temos esse pedaço aqui. Então, x2 menos x1 é esse pedaço aqui. E o x3 menos o x3 menos tudo isso daqui que é o x2, é esse outro pedaço aqui. E olhem, vocês, né, que nós temos ali que isso é exatamente o x3 menos x1 que está multiplicando ali a mesma raiz para chegar ao comprimento do AC. Então, eu posso trocar isso daqui por x3
menos x1, esses dois aqui, e eles vão estar multiplicando também a raiz quadrada de 1 mais o a ao quadrado, que é exatamente a medida do AC que nós tínhamos encontrado lá na primeira parte. Beleza? É um negócio ali meio cheio de cálculos e tal, mas eu acho que o principal é vocês entenderem que essa demonstração ela se apoia nesse fato aqui, que se é uma função afim, os pontos deveriam estar alinhados. E nós mostramos que, de fato, se A, B e C pertencem a essa função afim, ou seja, se eles podem ser escritos na forma ax mais b, de fato, eles vão estar necessariamente alinhados, e aí fica demonstrado que toda função afim vai ter como gráfico uma reta, né? A representação gráfica da função afim vai ser sempre uma reta. Beleza? Então é isso, galera. Está demonstrado aí e encerramos, portanto, a nossa segunda parte. Ok? E agora, na terceira parte, né, da nossa aula, lá na página 67 é apresentado o assunto zero da função afim, que nada mais é do que você determinar o valor de x que anula a função. Ou seja, f de x deve ser igual a zero, então devemos igualar a função a zero. Observe que ao fazer isso você vai obter o seguinte resultado. Então acompanhe aqui comigo. Então quando falamos em zero da função, o que eu quero? Eu quero determinar para que valor de x que eu vou ter a função nula, ou seja, vai ser igual a zero. Então eu quero que f de x seja igual a zero. Só que o f de x é o quê? É ax mais b, porque essa é a forma geral aí da função afim. Então, na verdade, o que nós temos é essa equação aqui e nós queremos descobrir que x é esse que faz ax mais b ser igual a zero. Muito simples, né, de fazer isso. Então, esse b aqui que está somando, ele vai passar lá para o outro lado da igualdade com a operação inversa, portanto, subtraindo. E depois, esse a que está multiplicando o x vai vir aqui dividindo. Portanto, nós ficamos com esse resultado aqui, que x é igual a menos b sobre a. Ah, então é só decorar essa forma? Se você é bom de memória, fique à vontade, mas não precisa, né? Toda vez que você tiver que fazer isso, é só você pegar a lei de formação da função, igualar a zero e resolver uma equação no primeiro grau, tá? Mas se quiser decorar a fórmula e fazer menos b sobre a, fique bem à vontade também, tá ok? Bom, então para entender um pouquinho melhor sobre esse zero da função, observe, por exemplo, a solução do item A da atividade 3, lá da seção Atividades na página 68, cujo enunciado pede o zero de cada uma das funções. Então a função lá do item A é essa função aqui que eu escrevi para vocês. Então, f de x é igual a x terços menos 2, tá ok? Então, o que é determinar o zero da função? Como eu disse para vocês, determinar o zero da função é igualar essa função aqui a zero. Então nós devemos ter o f de x igual a zero. Nesse caso aqui, quem é o f de x? É o x terços menos 2, e isso tem que ser igual a zero. Então nós queremos descobrir para que valor de x que essa lei de formação aqui vai resultar em zero. Agora é só resolver então uma equação do primeiro grau simples. Então esse menos 2 aqui ele vai passar lá para o outro lado somando, né? E vamos ficar então com x terços igual a 2. E por fim, para terminar, esse 3 que está dividindo, ele vai passar aqui também com a operação inversa, multiplicando. Então nós teremos que x vai ser igual a 3 vezes 2, portanto x é igual a 6. Beleza? Então determinar o zero da função é descobrir aí qual é esse x que deixa a função com o valor zero. Beleza? Nesse caso aqui, o 6. Bom, então nós acabamos de ver como é que a gente faz para calcular o zero da função, né? E graficamente o zero da função significa a coordenada x em que a função, né, em que a reta ali, que é a função afim, vai cortar o eixo x, beleza? O eixo das abscissas. E ainda lá na página 67, você descobrirá que o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau também intersecta o eixo y, né? E agora nós vamos descobrir como que faz para calcular esse ponto de intersecção. Qual é a coordenada y ali em que a função então vai cortar esse eixo das ordenadas, beleza? Para tanto, basta calcular o valor numérico da função para x igual a zero. Vamos lá então? Então, observe como exemplo, né, para ficar um pouquinho mais claro, a resolução do item A da atividade 4 agora, da seção Atividades lá na página 68, beleza? Que pede para calcular o valor numérico da função para x igual a zero. Por que para x igual a zero?
Né? Por que que no x igual a zero a função vai cortar o eixo y? Porque no x igual a zero, todos os valores que nós vamos ter estão aqui em cima do eixo f de x, do eixo y. Tá ok? Então, se a gente calcular aqui o x igual a zero, o valor numérico, nós vamos descobrir qual que é a ordenada aqui desse ponto quando x é igual a zero. Ou seja, qual é esse ponto aqui, beleza? Que corta, então, o eixo y. Então, sempre que for para descobrir ali em qual ponto, né, qual é a ordenada ali em que a função corta o eixo y, basta nós fazermos o f de... basta nós calcularmos ali o valor numérico do f de zero. Então, vamos lá. f de x igual a x meios mais 1/3, essa é a nossa função ali, do item 4, né, do item A da questão 4. E, como eu falei para vocês, nós queremos saber qual é o valor da função quando x é igual a zero, porque quando x for igual a zero é exatamente quando essa função vai estar cortando ali o eixo y. Então, o f de zero, como que calcula o valor numérico aí de uma função? Vamos lembrar lá. Esse zero aqui você coloca lá no lugar do x, então fica 0 sobre 2 mais 1/3. 0 sobre 2 é 0, mais 1/3, portanto a resposta final aqui é 1/3. Então, o ponto aqui onde a função vai cortar o eixo y vai ser sempre o ponto de abscissa zero, isso aqui vai, independente da função, sempre vai ser zero, e a gente descobriu que nesse caso aqui, a ordenada ali vai ser 1/3. Então, é nesse ponto aqui que vai cortar ali o eixo y. E aí eu quero dar uma dica para vocês. Observe que se a gente escrever aqui essa função na sua forma geral, esse 1/3 aqui, ele é o b. Lembra lá? f de x igual a ax mais b. Então, esse valor aqui é o b. Então, para saber aonde a função intersecta o eixo y, basta você olhar para o b. E não esqueça do sinal dele. Aqui, no caso, é mais 1/3. Poderia ser menos 1/3 também. Ok? Esqueci disso. Não tem problema. Calcula o f de zero e você vai chegar no mesmo valor. Beleza? E agora, resolva as demais questões da seção Atividades, lá na página 68 do livro didático, e as questões 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 da seção Hora de Estudo, que estão lá nas páginas 73 e 74, também do livro didático. Depois, leia o resumo da página 33, agora do livro de Atividades, e resolva as atividades 13, 14 e 15 que estão lá nas páginas 40 e 41. Lembrando que essas páginas 40 e 41 lá do livro de Atividades. E para finalizar o estudo dessa parte do capítulo, você pode completar as 8 primeiras linhas da tabela da seção Organize as Ideias, lá da página 72. Bom, galera, é isso aí. Valeu, até a próxima semana.